Eleições 2022. Ao meu lado, o candidato a deputado estadual, professor Fabiano, pelo partido PSB. Professor, muito obrigado por aceitar essa entrevista e seja bem-vindo ao estúdio da Mais VIP. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com vocês e com toda a sociedade, né? Nesse veículo de comunicação tão importante, tão tradicional. E a gente poder debater, apresentar, né, para a nossa sociedade o que a gente pensa, o que a gente defende, se assim chegarmos à Assembleia. Professor, você é vereador atualmente na cidade de Lagoa Santa, Exatamente. Mas é professor aqui em Ipatinga. Qual que é a sua relação aqui com o Vale do Aço, Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga? Na verdade, a minha história toda ela foi construída aqui no Vale do Aço, né, e assim eu mantenho raízes aqui. Eu fui secretário de saúde aqui em Ipatinga, fui secretário de saúde na cidade de Timóteo, né, tenho familiares aqui no Vale do Aço, aqui em Ipatinga, em Santana do Paraíso, em Timóteo, em Inhapim, na região do Vale do Rio Doce também. Na verdade, a origem da minha família, eu sou natural de Inhapim. E também, como você colocou muito bem, eu sou professor já há mais de 21 anos aqui na Faculdade de Medicina da Univasso, onde eu dou aula de saúde pública. Então, eu continuo mantendo essas raízes aqui, né? Estou vereador em Lagoa Santa pelo segundo mandato, fui reeleito agora, quase dobrando a minha votação, mas toda semana estou aqui em alguns dias para poder dar aula na Faculdade de Medicina. E por que você escolheu se candidatar a deputada estadual nessas eleições? Eu entendo, né? O próprio eleitor, o cidadão, ele tá até muito cansado com essa frase que eu vou utilizar, mas eu vou utilizar e justificar ao mesmo tempo, né? A gente precisa de renovação, né? E na Assembleia Legislativa não é diferente, né? Claro, nada contra quem está lá há muito tempo, a gente reconhece que tem deputados que conseguiram construir muito por Minas Gerais, mas eu acho que é importante a gente ter renovação de ideias, né? E é isso que eu venho aqui propor e que eu estou propondo para a sociedade, né? Propostas concretas, né? E não aquelas questões repetitivas, mas mostrando como pode ser feito e como um deputado tem que exercer esse papel, né? E quais seriam essas propostas inovadoras e concretas que você cita? Pois enquanto professor e profissional de saúde, né, que eu sou, eu não posso deixar aqui de pontuar essas duas grandes áreas, né? Eu falo que a gente só vai ter um estado desenvolvido, um país desenvolvido, se a gente tiver investimentos, né, e ações concretas na educação e na saúde. Eu vou começar pela saúde, né? O governo do estado, né, é o que menos investe, por exemplo, na estratégia de saúde da família, né, no popular PSF, né, que a população coloca. A gente vai lutar por mais investimentos nisso. A gente só vai conseguir que as pessoas consigam ser atendidas de forma mais ágil, de forma mais eficiente nas unidades básicas de saúde, a partir do momento que o Estado dê sua contribuição. Só para a gente ter uma ideia em números, né, o Estado ele é obrigado a investir no mínimo 12% de tudo que ele arrecada em saúde, né? Minas Gerais está longe de fazer um investimento robusto. Então nós temos que lutar na Assembleia para que o governo de Minas invista mais em saúde, não fique só nesse patamar do mínimo de 12%. Por quê? A saúde é muito dinâmica, as demandas de saúde aumentam muito. E aí tudo que eu vou te falar aqui, no final eu vou falar como que deve ser feito, que está intimamente relacionado ao quê? A enxugar a máquina pública. O governo de Minas é um governo inchado, é igual na casa da gente. Se a gente gasta mais do que a gente arrecada, o que a gente faz lá? A gente vai lá e corta algumas despesas. E o governo de Minas tem que cortar na própria carne, a própria Assembleia, né? Os deputados têm uma série de benefícios e penduricalhos e vantagens que eu acho desnecessário. Por exemplo, eu, enquanto vereador, eu não tenho auxílio alimentação, né? A Assembleia Legislativa, o deputado tem um cartão que ele tem auxílio alimentação, né? Mesmo que isso vá desagradar a maioria dos meus colegas deputados, se assim eu chegar lá, eu vou propor cortar esses benefícios. Eu acho que o deputado ele já tem um subsídio significativo, né? Então, a gente tem que economizar, tanto na Assembleia quanto no Estado, com esse monte de cargos que tem aí para fazer acordos políticos, porque economizando na Assembleia e no Estado vai sobrar dinheiro para investir em saúde, por exemplo, nesse aspecto que eu falei aqui. Só desculpa te interromper, Claro. Você fala sobre essas propostas que é tirar, de certa forma, dos próprios políticos. Para você conseguir fazer isso lá na Assembleia, você precisa de força, porque sozinho provavelmente não vai ser possível. Sem dúvida. Você acha que sendo eleito você consegue ter essa força? Olha, no mínimo, o que eu vou fazer e que a sociedade pode me cobrar vai ver um representante lá cobrando isso. Eu vou sensibilizar os demais colegas que o que nós vamos estar cortando na carne vai gerar benefício para o cidadão que nos elegeu. Eu vou pegar um outro exemplo na área de saúde, que certamente quem está nos assistindo aqui vai lembrar disso.
Grande parte do cidadão hoje, ele muitas vezes tem que se deslocar da sua cidade para buscar remédio em outra. É o programa Farmácia de Minas do governo do estado. Tem determinados medicamentos que as prefeituras não fornecem, é o estado que fornece. Eu acho um absurdo a gente imaginar um cidadão ter que sair da cidade dele para buscar medicamento. O que nós vamos propor na Assembleia como projeto de lei? Que seja obrigatória essa descentralização de medicamentos. Todos os medicamentos têm que estar dentro da cidade. O cidadão ele tem que deslocar o mínimo possível para conseguir buscar o medicamento. Por mais que, na maioria dos casos, as próprias prefeituras pagam o transporte ou colocam um carro da prefeitura para ir. Mas você imaginar um doente ter que entrar dentro de um carro, seja pago ou não pela prefeitura, e se deslocar para buscar um medicamento, isso é inaceitável. E é uma coisa meramente de organização e de investimento. E por que você acha que isso ainda não aconteceu, esse tipo de investimento? Eu entendo que é falta de vontade política, né? E justamente o olhar que o governo do estado tem, e aí não estou fazendo citação ao atual governador, governadores passados, porque isso é antigo, mas falta de entender o seguinte, que transferir esses medicamentos para todos os municípios, para que esses medicamentos fiquem perto da população, isso não dá ibope. Nós temos um grande problema, falando português claro aqui, né? E eu não estou fazendo um discurso aqui da antipolítica, até porque eu estou no segundo mandato como vereador, né? Mas, obviamente, sempre me identifico como professor. Hoje em dia a política ela é pautada naquilo que dá ibope. E muitas vezes investir em saúde não dá ibope, o que dá ibope é asfalto, o que dá ibope é obra, né? E nós vamos lutar contra isso, porque o cidadão que está precisando de remédio, ele não pode esperar. E a gente não pode imaginar um deslocamento como esse. Falando um pouco agora sobre a educação. Na educação, já passou diversos candidatos aqui nessa cadeira e muitos falaram sobre que tem que trazer uma universidade federal pública para cá. Também nós temos a situação um problema, né, no estado de Minas, que é o piso salarial dos professores. Queria que você fizesse essa avaliação para a gente sobre esses tópicos. Muito obrigado. Uma das primeiras coisas que eu vou lutar na área de educação, a partir de janeiro de 2023, se for da vontade de Deus e do povo, enquanto professor, travar uma boa briga, né, se é que brigar é bom, mas só no sentido figurado, com o governo do estado por pagamento do piso, né? Aí, infelizmente, nós temos que falar do atual governo de Minas, que entrou agora recentemente, há pouco mais de um mês, com uma ação judicial e conseguiu suspender na justiça o cumprimento do pagamento do piso do professor, né? E vou mais além disso, valorizar o professor não é só pagar o piso. Pagar o piso é importante, mas o professor mineiro, ele não está querendo só o salário, a gente precisa também de investimento em qualidade na educação. Nós precisamos de mais escolas em tempo integral, porque muitas vezes nós temos famílias que não conseguem aumentar sua renda porque não tem onde deixar o filho na escola. A educação se tornou um grande problema, principalmente no período da pandemia. Você acha que por conta da evasão escolar, a qualidade de ensino, você acha que a pandemia apenas antecipou esse problema de se tornar um destaque? Sem dúvida, né? Claro que a pandemia trouxe um passivo muito negativo, que eu acho que a gente vai ver isso no futuro, né? O prejuízo do aprendizado, né? O ensino remoto ele veio para ficar, nós temos aí grandes instituições educacionais que estão ganhando muito com isso agora, mas dizer que o ensino remoto entregou a mesma qualidade que o ensino presencial, né, sobretudo para o ensino fundamental e médio, isso é um grande equívoco. Então a gente tem que pensar também no nivelamento, num programa de nivelamento ao longo dos anos para minimizar esse impacto. E aí, como você colocou muito bem, eu acho que a pandemia também escancarou um outro problema que a gente já tinha e que precisa ser resolvido. Aí me permita só voltar no aspecto que você colocou aí, né, que outros colegas aqui colocaram, outros candidatos, sobre a universidade pública, né, aqui na nossa região. É claro que a nossa região merece, né? E o papel do deputado estadual é cobrar dos deputados federais, de fazer gestão em Brasília, que não é uma decisão de deputado estadual. É importante a gente dizer isso aqui, porque o meu compromisso é não mentir para as pessoas, né? Chegar aqui e vender ilusão é muito fácil para ganhar voto, né? Falar que deputado estadual vai trazer a universidade pública para cá é um equívoco muito grande, né? Isso está a nível federal. Mas é papel do deputado estadual fazer gestão ao governador, para que o governador cobre do presidente da República, seja ele quem for, né? Que cobre dos deputados federais eleitos da região, que façam isso também. É claro que a nossa região precisa e merece, né? Mas a gente precisa ter claro quais os caminhos que tem para a gente poder fazer isso. No começo você citou sobre representatividade. Como que você enxerga a representatividade do Vale do Aço na Câmara dos Deputados? Muito pequena, né? A gente precisa aumentar isso, né? Uma região do potencial do Vale do Aço, né? E da importância que nós temos, né? Para todo o estado de Minas Gerais, né? Nós temos uma das maiores siderúrgicas do mundo,
por exemplo, aqui em Patinga, em Timóteo, uma outra grande siderúrgica, né? E além do que todas as cidades do Vale do Aço contribuem, como Coronel Fabriciano, né, extremamente estratégico do ponto de vista comercial, né, Santana do Paraíso também, enfim, todas as cidades do colar metropolitano. Eu acho que a gente está muito mal valorizado, então quanto mais deputados, mas deputados verdadeiramente engajados, né, a gente não precisa só de número, a gente precisa de número e qualidade. Então, quanto maior o número de deputados e deputados verdadeiramente atuantes, é claro que o governo de Minas e até o governo federal vai ter um olhar diferenciado sobre a nossa região, e aí é um efeito cascata. Você tem mais investimentos, você tem mais atenção do poder público e quem ganha com isso é a nossa sociedade. Vamos fazer agora, professor, um bate-volta eleitoral. Vou te falar algumas palavras, alguns tópicos, e eu quero que você responda de forma rápida o que vier à sua cabeça a respeito dele, com uma palavra ou uma frase, com uma justificativa breve. Tá? Trabalho infantil. Tem que ser erradicado verdadeiramente. Escola militar. Isso tem que ser analisado, né, dentro da ótica de investimento e da importância que tem dentro do contexto civil, né, da educação civil e pública, né, mas atrelando sempre a necessidade de prioridades de investimento. SUS. Vida. Linguagem neutra nas escolas. Tema polêmico, mas que precisa ser tratado com respeito, né? A gente precisa ter a pluralidade, quem está no poder público tem que respeitar isso, né? Mas eu, enquanto princípios religiosos que eu tenho, eu vejo isso com muita restrição. Geração de emprego. Fundamental, principalmente para o momento que o país está vivendo, né? De grande crise e desemprego. Perfeito. Professor, você falou sobre a questão da gente votar, o colégio eleitoral do Vale do Aço. Você acha que essa quantidade expressiva de candidatos faz com que dissipa esses votos, espalha, acaba atrapalhando essa quantidade de deputados daqui, lá na Câmara? Concordo com a sua colocação. Acho que o nosso eleitor, o cidadão que está nos assistindo agora, eu chamo ele para uma reflexão, né? A gente vive um processo democrático. Qualquer candidato pode buscar voto em qualquer cidade de Minas Gerais, né? Mas é fundamental realmente que, nesse momento que vai se afunilar a decisão dos eleitores, e os números mostram que, em relação a voto para deputado, seja estadual ou federal, a decisão tem de ser ali faltando 10 dias ou uma semana, que as pessoas começam a parar para pensar em quem vai votar. É importante avaliar o currículo e a história de cada um, né? Não estou falando aqui que quem tem currículo acadêmico tem condição de ser um melhor deputado ou não, de forma alguma, até porque seria um preconceito. Mas avaliar a história, a proposta, né? E aí, dentro desse contexto, você valorizar quem tem história com a região é muito melhor. Porque se a gente dar muitos votos, vamos dizer assim, para um candidato que tem uma base eleitoral em outra região, a probabilidade da gente receber investimentos altos oriundos desse deputado é muito menor. Então, valorizar a prata da casa, vamos dizer assim, desde que seja uma prata da casa de qualidade, é fundamental. Professor, e qual que é o seu diferencial para que a população vote em você? O meu engajamento, a minha transparência. Eu convido todos a acessar as minhas redes sociais, @professor Fabiano Moreira, meu Instagram. Você vai encontrar lá vários depoimentos do que eu estou dizendo aqui, depoimentos da população, né? Eu sou o único vereador na cidade de Lagoa Santa em que divulga o telefone pessoal. Eu, ao longo desses 5 anos e meio que estou vereador, eu atendo todas as pessoas, sem exceção. Isso parece uma coisa muito pequena, né? Mas o cara está falando de telefone, né? O que isso vai fazer diferença na Assembleia? A diferença que vai fazer é que, pela primeira vez, talvez as pessoas vão conseguir pegar o telefone e falar com o deputado. Eu convido quem está assistindo aqui, você tem um telefone de algum deputado? Você consegue falar com algum deputado agora? Eu garanto que se eu chegar lá, o meu telefone pessoal, que é o 975920005, que nunca mudou, ele não vai mudar. Então eu quero ser um deputado presente, estar perto das pessoas. Eu acho que a política você não faz dentro de gabinete. Os gabinetes são importantes para coisa burocrática, mas o político ele tem que estar perto da população. É o DDD 31, né? O DDD 31, exatamente. Pode ligar, inclusive pode fazer um teste agora. Se quiser mandar uma mensagem para mim, você vai ver que eu respondo todo mundo. A minha esposa, às vezes, ela vai dormir e eu fico até 11h30, meia-noite respondendo todo mundo. Eu recebo mais de 200 mensagens por dia. É algo que me gera inquietação, porque se as pessoas nos procuram, o mínimo que ela quer é um retorno. A gente pode não resolver tudo, porque deputado também não resolve tudo, nem vereador, e até o Poder Executivo. Mas o mínimo que a gente tem que dar para as pessoas é atenção e acolhimento. E isso a gente tem feito no nosso mandato e vamos fazer na Assembleia. Perfeito, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito a sua gentileza. Parabéns ao Portal Mais VIP. Esse é o professor Fabiano, candidato a deputado estadual pelo partido PSB.